Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente fechar, encerrar, zerar mais um livro aqui no canal. Estou falando, claro, do Weizen, RPG de horror nórdico da Free League, publicado aqui no Brasil pela Retropunk, que a gente está destrinchando todos os capítulos, né, tentando sempre identificar o que for mais importante para apresentar o jogo para quem ainda não conhece. Se por acaso você está chegando aqui hoje no último vídeo da série, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema, e depois, se você curtiu o canal, se inscreve aí e ativa o sininho. Então olha só pessoal, quem está ligado no movimento, está acompanhando aqui a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que hoje a gente vai fechar o conteúdo do capítulo 9 e dar uma olhadinha no capítulo 10, que traz a aventura introdutória e mais algumas informações extras, e aí zeramos Weizen, zeramos mais um livro aqui no canal. Mas antes de a gente começar o nosso conteúdo propriamente dito, eu queria, claro, como eu sempre faço, agradecer a todo mundo que contribuiu de alguma forma com esses vídeos. Seja assistindo alguns, assistindo todos, mandando para algum amigo, a galera que de repente conseguiu entender um pouquinho melhor a respeito do jogo, conhecer o jogo a partir aqui do nosso conteúdo. Eu fico muito feliz em poder ajudar, essa é a motivação dos vídeos aqui do canal. É justamente o que eu falo no início de todos os vídeos, apresentar, né, o jogo para quem ainda não conhece. Quem vai assistir o vídeo ainda futuramente, obrigado também. Quem comentou, enfim, todo mundo que auxiliou de forma positiva para que essa série, né, acontecesse e que os vídeos tivessem visualizações, beleza? Para a gente fechar aqui o capítulo 9, né, o tema que encerra, né, essa sessão do livro é justamente, olha, envolvendo a campanha. E aqui eu vou ler um trechinho para a gente começar os comentários, se liga aí. Vários mistérios podem ser combinados para formar uma história mais longa. Dessa forma, há um conflito abrangente, de onde derivam os conflitos primários de todos os mistérios, de um jeito ou de outro. Um Weizen pode ter decidido tomar o controle de uma certa região, e as personagens jogadoras devem combater a influência da criatura ao longo de vários mistérios em diferentes partes da região. Isso aqui é só um exemplo básico do que pode ser a sua campanha, né? No final das contas, você vai ter um grande inimigo ou um grande Weizen no final das contas, e outros mistérios menores que vão estar relacionados de alguma forma com a trama principal. Outra coisa que o livro destaca aqui, e claro, também é importante, se você está jogando uma campanha mais longa, a vida das personagens vai também avançar conforme o tempo vai passando. Então pense sempre nisso. Envolver também questões pessoais, né, dos personagens, evoluir as personagens de alguma maneira que não necessariamente esteja ligada ali só ao XP ou só, né, a resolução dos mistérios. Lembrando, a gente comentou aqui também ao longo da série, podem existir ameaças não sobrenaturais, né? Ameaças humanas. A base, né, das personagens, lá o castelo lá em Uppsala, então tudo isso entra em cena com mais força se você está jogando uma campanha mais prolongada, para não ficar sempre só naquela questão de monstro da semana, né? Mistério da semana. Tem gente que curte jogar assim, beleza, mas eu particularmente acho que quando você vai inserindo esses outros elementos, a história fica mais interessante. Na sequência, o livro vai trazer aqui, olha, uma outra seção chamada Técnicas de Mestre de Jogo, que aqui ele vai dar algumas dicas, algumas sugestões de coisas que você pode fazer para tornar a história mais interessante, especialmente se você está pensando em algo mais a longo prazo. Ele começa aqui com uma técnica chamada Espere e Escute. Vou ler um trechinho aqui. Para criar grandes histórias, você deve ouvir atenciosamente ao que as jogadoras dizem sobre seus personagens, tanto durante a criação de personagens quanto durante o jogo. Preste atenção aos detalhes e use-os ao criar e mestrar os mistérios. Faça os NPCs, lugares e outras coisas que as jogadoras inventarem aparecerem em jogo. É aquilo que eu estava falando também. A vida das personagens, a história das personagens, ela vai se entremeando ali ao longo da campanha, para justamente dar a sensação, primeiro, de tempo passando, e segundo, de evolução de personagens, né? Então, essa técnica, que na verdade, eu acho que eu já vi em quase todos os jogos, ou se não em todos, na grande maioria, sempre tem isso. Preste atenção no que as pessoas que estão jogando ali podem trazer para contribuir para a história. Certamente o jogo vai ficar muito mais interessante. Outra dica aqui, para a gente seguir logo na sequência, porque essa é bem curtinha, é a questão de enigmas e quebra-cabeças. Quem gosta de jogar assim
pode ser uma forma interessante também de fugir um pouquinho dos desafios somente de combate, ou de repente até outro tipo de desafio mesmo. Se você está jogando uma campanha mais longa, é bom variar. Então, você pode ter uma história em que o evento principal ali vai ser um combate, outra pode se destacar pela questão da dificuldade de acesso físico ao local, então uma que envolve uma jornada mais perigosa, outra que pode envolver um desafio social, e outra que pode envolver enigmas e quebra-cabeças. Então, pensar em diferentes maneiras de apresentar os obstáculos a serem resolvidos também vai trazendo diversidade e renovação do interesse pela sua campanha. Uma outra técnica que o livro traz aqui é referente às personagens não jogadoras, né? NPCs, como a gente costuma chamar. Vou ler um trechinho aqui. Para criar a ficção e os conflitos entre as personagens jogadoras e os NPCs, todas as NPCs principais devem ou querer ajudar as personagens jogadoras, tentar obter a sua ajuda ou trabalhar contra elas. Ou seja, a gente costuma, às vezes, né, pensar em NPC só como um mero figurante. Alguns livros, né, dizem para você detalhar os NPCs, pelo menos os principais, tal, só que isso também às vezes é complicado em termos de tempo ou da experiência do narrador. Aqui eu acho que é uma visão mais simples, ele já te dá uma deixa aqui, né? Então você pode dividir, né, os NPCs que vão aparecer nas seguintes categorias, as NPCs principais, ainda tem isso, tá? Nas seguintes categorias. Ou elas querem ajudar os personagens, ou elas querem ser ajudadas, né, pelas personagens, ou elas estão trabalhando contra as personagens. Então, nessas três categorias, você já consegue ter ideias interessantes e bolar, né, NPCs que vão desempenhar esses papéis. Você não precisa necessariamente ter as três categorias numa história. Se você tiver, melhor. Mas você, pelo menos na minha opinião, isso te dá um ponto de partida mais interessante, mais focado, mais direto, para você estabelecer o seu elenco de apoio, né, de NPCs em cada um dos mistérios da campanha. A quarta técnica que o livro vai trazer envolve, olha, segredos sombrios em jogo. Comentamos, né, aqui ao longo da nossa série sobre os segredos sombrios, então aqui sendo bem direto e bem sucinto, o que envolve, né, essa técnica? É justamente qual vai ser a influência do segredo sombrio de cada uma das personagens naquela campanha ou naquele mistério específico. E aqui o livro dá uma dica também. Essa influência ela pode ser direta ou indireta, ou seja, o mistério, né, o segredo sombrio, melhor dizendo, de cada personagem vai estar diretamente ligado com aquele Vezem, com aquele mistério a ser resolvido. Talvez de todos, né, todas as personagens, se elas dividirem esse segredo sombrio, ou você pode espalhar isso, né? Cada mistério, de repente, vai abordar o segredo sombrio de uma das personagens, enfim. Ou pode ser que essa influência seja indireta. Como é que é essa influência indireta? Eu cheguei a comentar aqui também algumas vezes. Envolve o mesmo tema, é uma situação semelhante. O mistério ali, ele pode servir de gatilho, né, para disparar a lembrança do segredo sombrio da personagem. Tem diversas possibilidades. Então, acho que eu cheguei a dar esse exemplo. Se a motivação do Vezem é vingança, o segredo sombrio da personagem pode ser vingança também, dá para fazer algum link. Não que esteja diretamente ligado, mas é só para estabelecer o mesmo tipo de sensação. Pode ser que alguma coisa semelhante ao segredo sombrio da personagem aconteça com um desses NPCs que estão ali naquele mistério. E aí, como é que a personagem vai agir? Será que na situação do NPC ela teria uma escolha diferente? Ou ela vai orientar, ou ela vai fazer com que o NPC siga o mesmo caminho que ela? São só exemplos para ir destravando aí a mente de como você pode, seja de forma direta, seja de forma indireta, incluir os segredos sombrios de cada uma das personagens ao longo, né, das histórias, ao longo dos mistérios da campanha. Na sequência, a gente tem algumas técnicas mais diretas, como por exemplo a reviravolta. A reviravolta a gente está acostumado já, né, em identificar, né, a reviravolta, o plot twist, né, como chamam alguns, é aquele momento em que você achava que a coisa ia para um lado, de repente ela vai para o outro, dá uma guinada surpreendente e que faça sentido. A boa reviravolta, ela tem essas características também. Não é simplesmente tirar do nada ali uma coisa que não foi sequer sugerida ali de forma alguma durante a história toda e de repente, mudei tudo. Não. Você tem que pensar. É algo talvez até um pouco mais difícil de fazer, mas que é bem interessante. E com certeza só tem a acrescentar, né, para a sua campanha. Ele fala também aqui na questão dos mapas. Isso aqui facilita o entendimento dos personagens, né, e dos jogadores também, do local onde eles estão. De repente já dá algumas dicas de pontos importantes, interessantes para que eles investiguem, procurem pistas. Então, tudo isso está relacionado ali, não só nesse sentido de dar uma dica, mas também, na minha opinião, na questão da imersão, porque eles têm um elemento mais visual ali, mais lúdico, para direcionar, né, as escolhas deles durante a investigação dos mistérios.
Outra técnica que também eu acho legal é o que o livro coloca aqui, olha, como sonhos e experiências sobrenaturais, olha. Ao longo da investigação, você pode ali, aos poucos, ir colocando essas situações também. Os personagens, eles são, né, todos os personagens jogadores aqui de Vezem, eles são o que o livro chama de filhos da quinta. Então, eles têm uma percepção sobrenatural um pouco mais aguçada. E você pode se utilizar disso. Sonhos, né, algum tipo de premonição, não precisa ser algo grandioso, pode ser uma coisa vaga, só plantar na cabeça de cada um deles uma ideia de pista, uma possibilidade de investigação. Você pode fazer isso através desses sonhos ou experiências sobrenaturais. Coisas bizarras que acontecem em volta deles, tudo isso vai contribuir não só para a evolução dos personagens, como trazer cenas interessantes para a sua campanha, e também, claro, pode ajudar o mistério a se desenrolar, pode ajudar a investigação propriamente dita a caminhar. A última técnica que o livro apresenta aqui é a questão das pistas falsas. Aqui ele já até faz um alerta. É uma técnica interessante, mas você precisa ter cuidado. Por quê? O que envolve basicamente essa questão das pistas falsas? Vários suspeitos com possibilidades reais, né, de terem cometido aquele negócio, diversos rituais, diversas formas possíveis de você banir aquele Vezem, mas só uma delas é a verdadeira. E por que o livro pede para você ter cuidado? Muito embora isso seja uma técnica interessante e alguns grupos gostem muito desse estilo de jogo, ele pode ficar cansativo ao longo do tempo, e 2, ele torna o jogo mais difícil no seguinte sentido. Se você tem várias possibilidades que fazem sentido, né, por exemplo, de quem é o suspeito, ou, vou dar um exemplo mais direto ainda, se você tem várias possibilidades de rituais que podem ser utilizados para banir o Vezem, mas só um deles é o verdadeiro, esteja certo de que você forneceu todas as possibilidades para que os jogadores chegassem à conclusão de qual é o certo, e ainda que eles não cheguem a essa conclusão, eles têm uma possibilidade de escapar com vida, por exemplo. Porque senão você meio que está condenando ali o grupo por uma questão pura e simplesmente de sorte, ou se não está todo mundo 200% ligado ali no jogo, entendeu? Então o livro traz a técnica e só recomenda que você use com cuidado, use com parcimônia. Para a gente fechar aqui o conteúdo do capítulo 9 e dar uma olhadinha no último capítulo, né, dos apêndices na história introdutória, na aventura introdutória, o livro ele vai trazer aqui um quadro, olha, uma sensação de contos de fada. Aqui são alguns elementos, caso você queira deixar a sua história, deixar o seu mistério parecido, ou que lembre, né, tenha aquela sensação de contos de fada, mas claro, contos de fada um pouquinho mais sombrios, o livro traz aqui algumas dicas. Eu vou só citar algumas, né, e fazer alguns comentários para a gente poder seguir adiante aqui no nosso conteúdo. Mas, por exemplo, primeira dica que o livro traz aqui, imagens de contos de fada. Você pode pegar ilustrações, você pode pegar livros de contos de fada e se inspirar nas ilustrações que tem lá para criar as suas cenas, para criar imagens, né, que vão aparecer no seu mistério. Outra, 3 e 7, que ele coloca aqui. Basicamente, o que é isso? Repetições. É recorrente, é um tema recorrente em contos de fada, essas repetições. As coisas acontecem em 3, as coisas acontecem em 7. 3 vezes vão lhe alertar, 7 raios vão acontecer, entendeu? Esse tipo de coisa é comum de aparecer em contos de fada, então se você quer dar essa sensação para os seus jogadores, talvez seja interessante você incorporar isso no seu mistério de alguma forma. Outra, destinos, maldições e presságios. Também altamente recorrente esse tema nos contos de fada. A questão do misticismo ali, uma maldição que precisa ser quebrada, alguém que já nasce com um destino pré-determinado, esse tipo de coisa. Então, caso você queira, também dá para incorporar isso. Esse aqui é famosíssimo. Moral, a moral da história. Geralmente os contos de fada têm uma moral da história. Qual é a moral da história do seu mistério, né? Pense nisso também, caso você deseje incorporar, né, esses elementos. Locais e itens únicos, isso também é muito recorrente. Vai ser naquele círculo de cogumelos ali que vai dar acesso ao reino das fadas, ou assim, locais específicos, mas que são únicos, ou itens que são únicos, né? É o broche que estava ali no vestido da princesa élfica, enfim, esse tipo de coisa. Caso você queira, também é um prato cheio. Viajantes inocentes, também é outro tema recorrente. Normalmente nas histórias de contos de fada é alguém que tem uma vida simples, pacata e que tem a sua vida totalmente modificada por conta desse encontro, né, com essas criaturas sobrenaturais, e geralmente tem algum tipo de engrandecimento, né, evolução, né, atinge a maturidade ou alguma coisa assim a partir desse encontro. Também é um elemento interessante se você quer dar esse gostinho de contos de fada no seu mistério. E por fim, ele vai dizer aqui, olha, era uma vez. Você pode
começar e terminar as suas sessões com uma frase clássica dos contos de fada. Talvez você leia o início e o fim de um livro, abrindo e fechando para marcar o início e o fim da história. Também é uma maneira interessante, uma técnica legal, se você quer incorporar esses elementos de contos de fada nos seus mistérios de Weizen. Avançando aqui no livro, para a gente efetivamente fechar, né, zerar o Weizen, o conteúdo de Weizen, a gente vai ter aqui no capítulo 10, olha, basicamente, uma aventura introdutória chamada A Dança dos Sonhos, tá? Aqui, eu acho que ela é uma aventura bem bacana e bem redondinha, porque ela consegue incorporar quase que todos, se não todos, quase todos, os elementos que a gente comentou aqui ao longo da nossa série inteira. Então ela vai ter aqui uma história interessante, uma intriga legal, com algo referente ao passado, né, da sociedade e também do local onde a aventura se passa. Salvo engano, eles deixam até um ganchinho ali para que isso continue e seja melhor explorado em outras aventuras também, né? E a gente vai ter aqui aquele básico, né? Toda a explicação necessária, mapas, aqui olha, dividido, o convite, pistas, né, os conflitos, todos os elementos que a gente mencionou aqui nos últimos vídeos vão estar aqui identificados na história. Então é bom para quem não tem experiência de mestrar ou quer pegar ali mais manha de mestrar Weizen especificamente, então ele está bem divididinho aqui, está bem separadinho. Vamos ter aqui, olha, o mapa, a aventura inteira se passa nessa pousada, basicamente, então tem todos os detalhes aqui. Também é um elemento interessante para você ver que locais pequenos também podem ser utilizados sem problema nenhum, com aventuras interessantes, tá? A questão aqui da atmosfera, olha, da chegada, todos os elementos que eu mencionei vão estar descritos aqui de uma maneira bem fácil de você identificar, também para você já, né, pegar a manha de como conduzir as histórias do Weizen. Os locais, né, os locais onde você vai encontrar as pistas. Se a aventura toda se passa numa pousada, são os quartos ou um depósito que está ali no quintal, todos esses elementos vão estar descritos aqui na aventura, e ela de fato está bem mastigadinha, e é uma história legal, é uma história que eu achei bem interessante. Os principais, olha, NPCs, com algumas informações, com ficha, com tudo, ou seja, aquele esquema de história completinha, bem bacana, dizendo, né, inclusive, em determinadas situações, quais são os testes que você vai precisar fazer, qual vai ser o desenrolar, aquela contagem regressiva vai ter aqui também, enfim, olha, o confronto, a conclusão, todos os elementos, todos os componentes vão estar aqui identificados para quem for ler, para narrar, beleza? E aqui a gente vai ter também, olha, alguns exemplos de handouts, né, dos props e tal. Se você quiser, olha, de repente imprimir essa página aqui para poder recortar e entregar para os jogadores, né, o que eles vão encontrando, as pistas que eles vão encontrando, também temos isso aqui no livro básico. E para a gente fechar, teremos aqui, olha, na verdade é até um outro capítulo, né, o capítulo 11, seriam as tabelas de histórico. Mas aqui, o que a gente tem basicamente? Uma maneira alternativa de você criar personagens, tá? Aqui, quem gosta de criar personagem aleatório, ou quer testar, ou quer escolher opções aqui, você vai ter várias tabelas, e de acordo com o que você for sorteando ou escolhendo, isso já vai te ajudando a montar a ficha do personagem. Tanto em termos de pontinhos, né, dos atributos, das perícias e tal, quanto do background, do histórico do personagem. Então você vai ter aqui, olha, por exemplo, classes, né? Pobre, proletário, burguês e aristocrata. E aí isso já vai te indicando para qual tabela você vai jogar para definir o seu histórico. A questão da profissão, se você quiser, também tem aqui. Eventos da sua vida. E aqui eu achei interessante isso, porque assim, você sorteia um evento da sua vida se você quiser começar como jovem. Ah não, eu quero começar como um adulto, ou alguém de meia idade. Aí você vai sorteando mais eventos e sofrendo também as consequências, né, do envelhecimento aqui no sistema. Se você quiser começar a jogar com um personagem idoso, você vai sortear vários eventos de vida, mas você também vai diminuir a sua quantidade de atributos ou uma coisa assim. Ou seja, são muitas tabelas mesmo, tá? Então eu acho que pode ser uma maneira interessante de criar personagem também. De repente, quando a gente for fazer a criação de personagens do Weizen aqui no canal, eu utilize, né, essas tabelas, porque eu achei elas bem completinhas mesmo. Eu acho que tinha alguma coisa parecida com isso no Forbidden Land, salvo engano. Um dos primeiros livros que eu resenhei aqui no canal tinha essa maneira também de criar personagens com vários pontos marcantes da vida e tal, não sei o que, tudo através de tabelas. Então eu acho uma criação de personagens interessante. E fechando, temos aqui o Weizen, a ficha de personagem, para você anotar todas as características, e a ficha da base também, né? Conforme vocês vão melhorando a base, colocando mais coisas aqui, vários espaços para preencher, conforme vocês vão tornando o castelo lá mais poderoso, vamos dizer assim.
E com isso a gente zera Weizen aqui no canal, exploramos todos os capítulos aqui do livro básico. Quem acompanhou, muito obrigado. Quem viu o nosso unboxing sabe que tem bastante material ainda de Weizen pra gente explorar aqui. Então se vocês querem ver mais sobre esse jogo, se manifestem aí nos comentários, deixem aí a sugestão de vocês, quais seriam os próximos suplementos mais interessantes pra gente resenhar aqui do Weizen. E no mais, de novo, só agradeço por todo mundo que acompanhou a série, que deixou comentário, que curtiu, que mandou pro amigo, enfim. Muito obrigado e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.